Bom, tá certo. Então vocês falaram qual? 9, 10, 12. 9, 12, 13. Não, 9, 10, 12, 13. Da segunda, né? Isso. A segunda tem como? Então, a 12 eu considero de extrema importância. Se você quiser. Não, vamos na ordem, né? A primeira é a 9, né? Como lá? Vamos concentrar. Vamos parar. Você colocou a carinha do feliz aqui. Hoje nem teve carinho. Só porque hoje ia ser feliz, né? Hoje com certeza ia ser carinha feliz. Então vamos lá. Questão 9. O ciclo envolvido na operação de um motor de combustão interna é chamado de ciclo de Otto. O fluido operante pode ser considerado o ar com comportamento de gás perfeito. O ciclo é constituído pelos seguintes processos sucessivos: 1. Compressão adiabática reversível de A até B. 2. Aquecimento provocado pela combustão de pequena quantidade de combustível reversível a volume constante com aumento de pressão de B até C. 3. Expansão adiabática reversível de C até D. E 4. Resfriamento reversível a volume constante com diminuição de pressão até o estado inicial A. Determine a variação de entropia do sistema e das vizinhanças em cada processo do ciclo e determine a expressão da eficiência do ciclo. Na hipótese de todo o calor fornecido, o da etapa 2. Estime a eficiência se a razão de compressão for de 10:1. Admita que no estado A se tem V igual a 4 decímetros cúbicos, P igual a 1 atm, T igual a 300 Kelvin. Admita também que VA igual a 10 VB, PC sobre PP igual a 5 e que CP molar igual a 7,5 de R. Vai demorar 50 minutos para resolver? Acho que não. Tem mais, né? A gente precisa tirar tudo. Essa aqui também, essa é uma questão que envolve muita coisa. Então ela é importante sim, essa questão é legal. Eu só sei que Ó, a questão fala sobre um ciclo na operação de um motor, certo? Qual ciclo que a gente viu aqui? De Carnot, né? Da máquina térmica. Então, quando fala em ciclo, é sempre interessante, ajuda a resolver a questão, você desenhar o ciclo, tá bom? Como assim desenhar o ciclo? Como a gente viu lá no ciclo de Carnot, era um gráfico de quê? De pressão em função do volume, não era isso? Então vamos fazer esse gráfico aqui, tá bom? Então vamos começar. Vou fazer aqui. Vou colocar aqui os eixos, tá bom? Então aqui, pressão está em quem? ATM, né? Vou colocar aqui ATM. E aqui o volume está em decímetro cúbico, certo? Então, onde que eu vou colocar o primeiro ponto? Eu vou ver aqui, qual foi a primeira operação que aconteceu aqui? Compressão adiabática, tá? Então, está aumentando a pressão, tudo bem? Se está aumentando a pressão, o que está acontecendo com o volume? Diminuindo, né? Então, esse primeiro ponto deve estar por aqui, tá certo? Vou colocar ele aqui e vou traçar uma linha que corresponde a essa transformação. Uma compressão adiabática, algo desse tipo aqui, ó, certo? É um esboço, tá bom?
Então, esse aqui é meu ponto A e essa aqui é minha transformação 1. Certo? Aí eu fui até B. Não é isso? Cheguei aqui no ponto B. Aí, a segunda etapa é um aquecimento provocado pela combustão de pequena quantidade de combustível, reversível a volume constante. Tá? Então, se eu aqueço o gás a volume constante, o que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar. Então, essa segunda transformação, turma, vai ser uma coisa desse tipo aqui, ó. Certo? Aumenta a pressão com volume constante. Tá vendo que eu mantive o volume constante? Essa aqui é a minha transformação 2, né? E esse cara aqui é o meu ponto C. A terceira transformação é uma expansão adiabática reversível de C até D. Então, se é uma expansão adiabática reversível, vai aumentar o volume e, consequentemente, o que vai acontecer com a pressão? Diminuir. Então, vai ser algo desse, tão feio assim não, né? Desse tipo aqui, tá? Não tem uma forma. Quando é que é reta? Quando a reação é linear, certo? Então essa reação não é linear da pressão com volume. Tudo bem? Isso. E por último, resfriamento reversível a volume constante com diminuição da pressão até o estado inicial A. Então vou até refazer essa curva aqui, que estava muito feia. Vai ficar uma coisa desse tipo aqui, porque esse aqui vai ser o ponto D, né? E a última transformação, a última transformação é essa aqui, que é a compressão a volume constante, né? Aliás, o resfriamento a volume constante, tudo bem? Essa é a transformação 3 e essa aqui é a transformação 4. Tudo bem? Vocês entenderam? A montagem aqui do nosso ciclo. Então, é mesmo análogo ao que a gente fez para o ciclo de Carnot, só que ele era um ciclo mais bonitinho, né? 2 adiabáticas, 2 isotérmicas, né? Aqui eu tenho 2 adiabáticas e 2 isocóricas, não é isso? Que é volume constante, 2 transformações a volume constante e 2 adiabáticas, né? Que é sem troca de calor. Então vamos lá, as perguntas, quais foram as perguntas aí? Estima eficiência. Só estima eficiência? Não, determina a variação de entropia do sistema e das vizinhanças em cada etapa. Tá bom? Então, como que eu calculo a variação de entropia de cada etapa? Da etapa 1, eu já posso dizer de cara, sem fazer nenhuma conta, qual é. Qual é? 0. Por quê? Porque o Q vai ser 0. Porque o Q vai ser 0. Então, não tem troca de calor. A variação de entropia é 0. Então, se eu colocar aqui, ó, delta S1 é igual ao delta S3, que também é adiabático, né? Que é igual a 0. Então, eu preciso calcular o delta S2 e o delta S4. Tá? E vizinhança também é 0, né? E da vizinhança também é 0. Se o delta S, por exemplo, se o Q é 0, então, se o Q é 0, é porque não tem troca de calor entre sistema e vizinhança. Então, o Q é 0 tanto para o sistema como para a vizinhança.
Então, ΔS é zero, tanto para o sistema como para as vizinhanças, certo? Os outros casos eu vou falando aqui ao longo da resolução, tá bom? Então, beleza. Como é que eu calculo ΔS para as transformações 2 e 4? Aí eu tenho que ver o que aconteceu, tá bom? Para ver o que aconteceu, eu tenho que determinar o estado. Esse estado B, esse estado C, esse estado D, tá bom? O que é determinar o estado? É determinar as variáveis de estado, tá? Pressão, volume e temperatura. Tudo bem? Como que eu vou fazer isso? De A para B a transformação foi adiabática, não é isso? Quais são as condições em A? De pressão e volume. No estado A, o volume é 4 decímetros cúbicos, a pressão é 1 atm, a temperatura 300 Kelvin. Certo? E ele saiu de A para B de maneira adiabática. Aí ele fala algumas coisas aqui, né? Por exemplo, que VA é igual a 10 VB. Como que eu relaciono PA com PB? A transformação de A para B não foi adiabática? Então, na transformação adiabática, aí aqui é um caso que envolve o assunto anterior, né? Na transformação adiabática, PV elevado a gama, né? Inicial é igual ao final. Então, eu vou fazer aqui. PAVA elevado a gama é igual a PBVB elevado a gama. Para eu achar o PB, né? Que eu não sei. Então, vou fazer aqui. PB é igual a quem? PA vezes VA sobre VB elevado a gama. Certo? Tudo bem? Aí vamos lembrar aqui das coisas. Quem é gama? Gama é CP sobre CV. Certo? Eu tenho o CP. Como que eu acho o CV? CP menos R. Não é isso? Então, meu gama aqui vai ser CP sobre CV menos R, né? Então, vai ser 7/2 de R sobre... Olha, aqui é CP menos R, né? Sobre 7/2 de R menos R, né? Isso aqui vai dar 7/5, tá? Que é igual a 1,4. Tudo bem? Aí pronto, agora eu vou substituir aqui para achar o meu PB. Como que eu vou achar o meu PB? PB vai ser PA, que é 1 atm, né? Vezes o VA. O VA é 10 VB, né? Então é 10 VB sobre VB elevado a 1,4. Certo? Esse meu PB vai ser igual a... Vou calcular aqui. 10 elevado a 1,4, não é isso? Que dá 25,12. 25,12 atm, tudo bem? Achei o PB, tá? Agora eu vou achar o TB, tá bom? Como que eu vou achar o TB? PAVA sobre TA é igual a PBVB sobre TB, né? Então, se eu colocar aqui, PA é 1 atm, né?
colocar as unidades aqui não, tá, turma? Mas vocês sabem que pode ser, não preciso transformar aqui porque cancela, né? Então, 1 vezes 10 VB sobre 300 Kelvin, né? Igual a 25,12 vezes VB sobre TB, né? Aí eu cancelo aqui esse VB com esse, né? Da mesma forma que cancelou aqui, né? Quanto que vai dar esse meu TB? 753,6 Kelvin, né? Certo? Então eu tenho o estado A e o estado B, né? Agora eu vou calcular meu ΔS. Como que eu vou calcular meu ΔS aqui nesse caso? Ah, não. Esse aqui é 0. Mas eu preciso saber as condições do B para poder chegar no C, né? Qual foi a transformação do C? De que tipo? Isovolumétrica, né? Isocórica. Então essa aqui é mais simplesinha. Se o volume é constante, é só você fazer agora. PA sobre TA é igual a PB. Olha essa. PB sobre TB é igual a PC sobre TC, né? Tudo bem? Aí ele deu a relação entre PB e PC, não deu? PC sobre PB é 5, né? Então, por exemplo, se eu tirar aqui, eu quero tirar o TC aqui para mim. Quem é o TC? É TB vezes PC sobre PB, né? Eu não entendi de onde veio essa fórmula PB sobre PB. É uma transformação a volume constante, né? Certo? Então aqui, turma, é só substituir agora. Quem é o TC? Ó? Aí por isso que eu precisava ter calculado o TB no passo anterior, né? Então fica 753,6 vezes, quanto é PC sobre PB? 5, né? Vezes 5, que é igual a 3.768 Kelvin. Certo? Então já tem o meu estado C aqui, né? O volume é o mesmo e a pressão é 5 vezes a PB, né? Que seria 75 atm, mas a gente vai ver depois se vai precisar. Agora sim que eu vou ver. Eu tenho o estado B e tenho o estado C. Como que eu calculo ΔS nesse caso? ΔS é o quê? Q reversível sobre a temperatura, né? Então vamos lá. Meu delta. Não, o da vizinhança que é menos. Então meu ΔS2, né, que é a transformação de B para C, é Q reversível sobre a temperatura. Não é isso? Só que quem vai ser meu Q reversível nesse caso? Exatamente. Primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q mais trabalho. Só que como o volume é constante, trabalho é 0. Então ΔU é igual ao trabalho. Não é isso? Ou ΔU igual à quantidade de calor. Então meu ΔS2 vai ser ΔU sobre a temperatura. Certo? Só que essa temperatura não é constante. Não é isso? Eu acho que ele fala que é constante, né? Não, quem é constante é o volume. Deixa eu ver aqui agora como é que eu vou calcular isso aqui.
não é constante. Se não é constante, aí a gente tem que pegar. Se não é constante, a gente tem que integrar, né? Não, mas essa integral aqui vocês vão ver que a gente já tem até essa equação. É o LN. Exatamente. Ah, tá. CVL de... Porque aqui o que vai acontecer aqui é o seguinte. O que vai acontecer aqui é isso aqui. Na verdade, eu vou colocar aqui, em vez dos deltas, eu vou usar os Ds, né? Então, meu DS2 é o DQ reversível, né? Aí o que vai acontecer aqui? O DU é igual ao DQ, né? Então, meu DS2 é DU sobre T, que por sua vez é CVDT sobre T, né? Como a temperatura não é constante, quando a gente integra, né? Isso aqui vai dar que meu delta S2 é quem? CVLN de TF sobre TI, que vai ser o TC sobre TB, né? Certo? Deixa eu ver se essa relação entre pressão também está certa. Pressão aqui é ao contrário. Quando eu estou considerando pressão, variação de pressão. Assim, delta S. Quando o volume é constante, a temperatura muda, vai ser CVLN de TF sobre TI. Quando a temperatura é constante, o volume muda, aí é NRLN de VF sobre VI. Certo? Mas aí eu tenho essa opção de a temperatura constante e a pressão variar também, não tem? Porque tinha até um exercício que ele... Aí eu posso fazer PI sobre PF? PI sobre PF, porque PI VI igual a PF VF. Certo? Então, turma, isso aqui vai ser... Aí eu não tenho CV, eu tenho CV molar, tem que lembrar desse detalhe aqui. Então isso aqui é NCV molar, LN de TC sobre TB, tá? Tudo bem? A gente não calculou o N ainda não, né? Vamos calcular o N? Até eu coloquei na prova, aquela dica, né? É importante calcular o N logo no começo pra gente... Inclusive, se quiser colocar... Pode colocar quantas? Como é que eu calculo o N aqui, ó? N é igual ao quê? PV sobre RT, né? Então, N vai ser, nas condições iniciais, a pressão é 1, o volume 4, o R 0,082, porque é ATM litro, né? E a temperatura 300. Quanto é que dá esse N aqui, pessoal? 4 sobre 0,082 vezes 300. Dá 0,163, né? Certo? Professor, um problema que eu tenho, inclusive eu também tive isso na prova, por que eu tenho que considerar sempre a quantidade de matéria constante? Porque é tanto que na prova eu não desenterrou essa questão, eu pensei de quanto não é constante. Quanto que muda a quantidade de matéria? Quando tem uma reação química. Porque essas transformações todas a gente está considerando em sistema fechado. Então, o sistema fechado troca matéria com a vizinhança. Então, a única forma de mudar a quantidade de matéria é se tiver uma reação química lá dentro. Certo? Na prova eu demorei, eu fui achar para dentro de 10 minutos para vou usar isso aqui. E acabou que era isso aqui que eu achei. Professor, só voltar na folha anterior, só para ver o número de matéria. Aqui, 163. Pronto, agora vamos substituir, tá? Então, meu delta S2 vai ser 0,163 vezes. Aqui é 5 meios de R, né? Que é CP menos R, né? Então, 5 meios vezes. Aí agora eu tenho que usar o 8,3145, né? Vezes o LN. Isso aqui é 5, né? Tá? Não precisa fazer conta de novo, tá? Porque aqui, ó, não era T. Aqui eu não tive que multiplicar por 5, então... Certo? Então, quanto que dá esse delta S2? Vamos calcular aqui.
5,44 joule por Kelvin. Certo? Esse é o ΔS do sistema, né? Porque o TC sobre TB é 5. Que eu lembro, para calcular o TC, a gente não pegou o TB e multiplicou por 5. Então, TC sobre TB é 5. Para não ter que pegar esse número e dividir pelo outro de novo, tá? Aí, turma, e o ΔS das vizinhanças? Menos o ΔS do sistema. Por quê? Porque a transformação ocorreu de maneira reversível, tá certo? Quando a transformação ocorre de maneira reversível, isso significa que na prática o sistema não saiu. O que é a transformação reversível? Aquela na qual ele dá infinitos passos infinitesimais, né? Por isso que é uma situação idealizada. Então isso aí significa que ele está mudando sem sair do equilíbrio, tá? Então se o sistema permaneceu em equilíbrio ao longo da transformação, é porque a mudança global foi 0. Então, sempre que a transformação ocorre de maneira reversível, o ΔS total é 0. Tá bom? Se o ΔS total é 0, significa que o ΔS do sistema é menos o das vizinhanças, ou das vizinhanças é menos o do sistema. Tudo bem, turma? Vocês entenderam? Professor, na prática é assim também? Porque, tipo assim, na teoria é isso, tipo, infinitos passos infinitesimais. Na prática, assim, no dia a dia, é assim que funciona? Esse tipo de transformação é impossível na prática, certo? Mas existem outros tipos de transformação que ocorrem de maneira reversível, tá? Que não necessariamente precisam de infinitos passos infinitesimais, mas elas são reversíveis, tá bom? Então, turma, esse ΔS2 das vizinhanças é menos 5,44 joule por Kelvin. Tudo bem? Aí agora, turma, eu vou calcular o estado D para poder fazer a mesma coisa, calcular o ΔS4, né? Que é a transformação do D para o A. Como que eu calculo o estado D? Aí eu volto lá no meu ciclo, por isso que minha figurinha é importante, né? Aqui, turma, eu posso fazer o seguinte. Eu preciso calcular o TD ainda, né? Que eu não calculei. Como que eu calculo o TD? Eu não tenho PD ainda também, né? Não tem o quê? PD, pressão no ponto D. O PC você também não tem? PC eu tenho. Eu só não fiz calcular, mas eu tenho, né? Eu estou tentando ver qual a maneira mais fácil. Porque eu posso olhar para essa... Aqui, turma, eu posso olhar para essa transformação aqui, mas eu posso olhar para essa aqui também, né? Mais fácil. Mas o problema é que eu não sei nem P nem T daqui do D. Então eu preciso olhar para essa aqui, não vai ter jeito, tá? Mas a transformação CD é adiabática, não é? Então se a transformação 3 é adiabática, né? Que é a CD. Então, turma, vou colocar aqui transformação 3, né? Que é a CD. Ela é adiabática. Então, o que significa isso? Que PC elevado a gama é igual a PD elevado a gama. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem é o PC? 125,5, né? Não, 0,6?
É porque é 5 vezes a PB, né? Quem é V? Não. Quem é VC? Estou concordando com você. Quem é VC? A gente calculou? VC é o mesmo VB, né? Quanto é o VB? Que é constante aqui, né? O VC é o mesmo VB que é 10 vezes o VA. Olha isso. Que é o VA sobre 10, né? Não é isso? Então, ó, eu vou colocar aqui VA sobre 10, tá? Aliás, antes de subir, de novo, aquilo que eu falo, eu acabei não fazendo aqui, né? Vamos organizar aqui, depois substituir, né? O que eu quero saber aqui? PD, né? Quem é PD? PC, VC sobre VD elevado a gama, né? Agora sim eu vou substituir. PD é quem? PC, que é o 125,6 vezes. VC é o VA sobre 10, né? E o VD é o VA, não é? Ó, VD é VA. Ó, tá vendo? Se você não desenha o ciclo, fica difícil de ver isso, não fica? Com o ciclo fica mais fácil, né? De ver. Então, aqui é VA elevado a 1,4, tá? 1,4 que eu coloquei aqui. Então, turma, esse meu PD será, vamos lá, 125,6 vezes 0,1 elevado a 1,4, né? Que dá 5. Certo? Achei o PD, agora eu acho o TD, né? Aí é simples, achei o PD, é só fazer a transformação isovolumétrica. Agora sim, com o PD eu consigo fazer isso, né? PD sobre TD é igual a PA sobre VA, ou sobre TA, né? Ou seja, TD é igual a TA vezes TA vezes PD sobre PA, né? Não é isso? Então, turma, o meu TD vai ser 300 vezes 5 sobre 1, né? Que é 1500 Kelvin. Tudo bem? E finalmente, quem é o meu delta S4? Aí a gente nem precisa escrever aquela forma de novo, é só colocar direto. É N, CV molar, LN de quem? TA sobre TD, né? Final sobre inicial. O final é o A, né? Então, delta S4, eu estou fazendo essas contas todas, eu vou chegar no resultado e dizer para vocês que não precisava fazer essas últimas contas. Que vai ser igual. Vai ser o quê? 0,163, né? Vezes 5 meios de 8,3145, vezes o LN de 1500 sobre 300, né? Aliás, 300 sobre 1500. Que é igual a menos 5,44, né? Aí são os arredondamentos, né? Poderia falar como tudo
Exatamente. Sim. É. Se eu tenho um ciclo, turma, o estado final é igual ao inicial. Então a variação de qualquer função de estado no ciclo é igual a zero. Se o delta S1 é 0 e o 3 é 0, porque são adiabáticos, o 2 tem que ser igual a menos o 4, né? Não. O delta S2 é 5,44, então o 4 tem que ser menos 5,44. Ah, sim, isso. E o delta S4 das vizinhanças vai ser mais 5,44 joule por Kelvin. Então dá para parar no 2. Hã? Então dá para parar no 2 ali. Já considerar que o fato é igual. Para calcular o delta S, sim. Tinha tantos dados. Você veio agora. Eu só olhei assim, eu vi que o 3 ia ser 0. E se eu entendi, mas eu falei, vou deixar para um pau. Eu sei que ele vai conseguir resolver essa. Ele vai gostar de resolver essa questão. Agora, tá vendo? Mas, por exemplo, na prova, aquela questão lá que tinha vários, você tinha que calcular calor, trabalho, em vários deles tinha coisa que era 0, que nem você está falando agora. Se você colocasse 0, você já ganhava alguma coisinha lá, né? Então tem que ser lembrado dessas coisas. No ciclo é 0, a diabática é 0, né? Depende, né? Só que tinha outra pergunta ainda, tá, turma? Qual é a outra pergunta? É a eficiência do ciclo. A eficiência do ciclo, né? Como que eu calculo a eficiência do ciclo? A eficiência do ciclo é o trabalho realizado, não é isso? Dividido pela quantidade de calor da fonte quente, né? O que ele fala aqui no nosso problema? Ele fala que o calor, ele fala em algum lugar aqui, né, turma? Deixa eu encontrar aqui. Ele fala, a hipótese determina a expressão da eficiência do ciclo na hipótese de todo o calor fornecido seu da etapa 2. Que a gente calculou aqui, né? Cadê o calor da etapa 2? O calor é o delta U, né, da etapa 2. A gente não calculou, mas não calculou diretamente, mas é o CV integral do CVDT, né? O CV delta T, não é isso? Então, para calcular a eficiência do ciclo, como que eu vou fazer? Vamos lá. Eficiência do ciclo. Como é que eu calculo a eficiência do ciclo? Eficiência do ciclo é o módulo do trabalho pelo módulo do calor, certo? Aí eu considero que todo o calor recebido foi o da etapa 2. Então esse meu Q vai ser quem? O CV delta T, né? Na verdade, CV delta T, que é a minha quantidade de calor. Que é a mesma coisa, turma, Não, vamos fazer CV delta T mesmo. Vamos fazer CV delta T. Vai ficar 5 meios de 8,3145 vezes... Vou escrever até a expressão aqui. N... CV molar, e o delta T nesse caso, como é o da etapa 2, é o TC menos TB, né? Não é isso? Então esse Q vai ser 0,163 vezes 5 meios de 8,3145 vezes quem era TC e quem era TB aqui nessa história.
3.768, né? Ah, tá. Tinha que dar positivo. 3.768 menos 700 e... quanto? 753. Então esse Q aqui vai ser igual a 10.213,27. então 13 só joule, certo? É porque isso aqui é 10,2 kJ, né? Agora eu vou calcular o trabalho. Como que eu calculo o trabalho? Onde que essa minha transformação realiza trabalho? Nas transformações adiabáticas, né? Se eu olhar aqui para o ciclo, aqui está sendo realizado trabalho sobre o sistema e aqui ele está realizando trabalho. Aqui e aqui ele não realiza trabalho, né? Na 2 e na 4 é 0. Não. O calor é que foi. O calor foi só na etapa 2, mas o trabalho é ao longo do ciclo. Não, o calor normalmente ele é absorvido só em uma etapa mesmo. Porque como é que... Vamos lembrar da operação da máquina térmica. Você tem lá uma substância de trabalho, você aquece, aí ela realiza trabalho, aí depois entra em contato com a fonte fria e volta. Então ele só recebe calor naquele momento, certo? Então normalmente o calor é só em um momento. Então esse calor aqui, que está nessa equação da eficiência, é o calor da fonte quente, né? Então o trabalho vai ser o meu trabalho aqui, turma. Trabalho total vai ser o trabalho realizado na etapa 1 mais o da etapa 3, né? A etapa 1 e a etapa 3 não são adiabáticas? Então, na transformação adiabática, lembrando, a gente já escreveu isso, mas nunca é demais escrever. Q igual a 0, delta U igual ao trabalho, né? Não é isso? Então, o trabalho vai ser o delta U da etapa 1 mais o delta U da etapa 3. Certo? E quem é o delta U da etapa 1 e o delta U da 3? CV delta T da etapa 1 mais... Vou nem colocar delta T CV delta T da etapa 1 mais CV delta T da etapa 3. Então esse trabalho aqui, então, vai ser N CV molar. Etapa 1 vai ser TB menos TA, né? Mais N CV molar. Etapa 3 é TD menos TC, né? Não é isso? Aí, ó, tá vendo? Em vez de substituir, ó, isso aqui vai ficar N. Em vez de sair substituindo tudo, bota os NCV molar em evidência, né? Vai ficar o que aqui, ó? TB menos TA mais TD menos TC, certo? Aí agora sim eu vou substituir 0,163 vezes 5 meios de 8,3145 vezes, aí aqui, ó, não tinha jeito, tinha que calcular as 4 temperaturas, senão a gente não resolvia, né? Aí TB 753,6, né? TA é 300, TD é quanto? 3.000 o quê? 768.
menos TC é 1.500, né? Não, TD que é 1.500, né? TD é 1.500, não é isso? E o TC 3.768, né? E aí, já fizeram essa conta aí ou não? Menos 6.147,48. Menos, repete. 6.147,48. Assim. Certo? Tinha que dar negativo. Porque o sistema está realizando o trabalho, né? E agora calcula o rendimento. Vai ser o módulo de menos 6.147,5 sobre o módulo do calor, que era positivo mesmo, que era 10.000 o quê? 213, né? Professor, antes fala que você considera que a reação Mais uma casinha, 60? 0,60 ou 60%. Certo? Mas assim, você fala que isso aí você fala que é 10 para 1. Volta lá para você ver. Aham. A razão de compressão, né? Ele fala aqui mesmo. Cadê? Cadê? No final. Ó, estima a eficiência se a razão de compressão for de 10 para 1. Que é o ciclo, né? Está funcionando sempre nesse comprime, né? Expande, comprime, expande. E isso está representado por essa relação aqui, ó, VA igual a 10 VB. Essa é a razão de compressão. Certo? Então o volume cai 10 vezes, né? Comprime 10 vezes. Aí depois comprime 10 vezes. Certo? Não, mas ele caiu aqui, né? Hã? Tô falando mal de mim, não é possível. Eu perguntei, vai ser 50 minutos? Você falou, não. Adivinha? 50 minutos. Pois é, eu tava olhando isso aqui, eu achava que não. Eu acho que não. Mas aí de novo, ó, tá vendo? Ó, nós vimos aqui, ó, transformação adiabática, lembramos da transformação adiabática, ciclo, delta S das vizinhanças. Coisa que eu nem sabia, Né? eu nem sabia, né? Nem consegui lembrar. Tinha na cola. Tinha, mas eu não sei. Certo? Próximo, vamos lá. 12. Ele ficou todo igual. Próximo, vamos lá. Quanto mais questão, melhor. Daqui até meia-noite. Vamos, Chico! Ô, professor, você dá Físico-Química 2? É. Hein, professor? Você dá Físico-Química 2? Normalmente não. É mais difícil que a 1? Não é mais fácil. Você acha que ele fala que é mais difícil? Não, mas Não, mas é. tem uma amiga que passou, ele falou assim. O que acontece? Na Físico-Química 1, a gente vê os fundamentos da termodinâmica. Chega para esse site. E na Físico-Química 2, a gente vê a aplicação disso nos processos químicos. Então, Envolve química, né? fica mais. De fato. Isso aqui é matemática pura, esse negócio física pra caramba. Mas sem os conhecimentos vindos da Físico-Química 1, você não consegue fazer a 2. Né? Mas quando chega lá, fica mais fácil, de fato. Eu tentei ficar estudando. Da física, do eletromagnetismo. Então,
É ele mesmo. É o mesmo, tá? Então, se você voltar, o pessoal daquela época, né, era muito disciplinado. Por exemplo, quem é o pai do cálculo? Newton. O pai do cálculo é Newton, Isaac Newton, das leis de Newton da física. Foi ele que desenvolveu o cálculo na matemática, derivado, cálculo diferencial, integral. Ele é pai de tudo, né? No estudo das leis do movimento, ele teve que desenvolver o cálculo, porque não existia o cálculo. Por isso que o povo fala que matemática é ferramenta, não é ciência. Muita gente acredita nisso aí. Matemática é ferramenta, não é ciência, sabia? Em muitos casos é ferramenta, mas é ciência. Mas é exatamente por isso que a engenharia não é certo. Porque engenharia vai matemática e ciência. Nossa, porque militou agora, você viu? Caramba! Vamos evitar as polêmicas. Vamos lá para a questão. Vamos lá. Um bloco de cobre com 2 kg de massa, Cp igual a 24,44 Joule por Kelvin por mol, e temperatura de 0 graus Celsius, é colocado num vaso isolado, no qual está 1 mol de água gasosa a 100 graus Celsius e 1 atm. Admitindo que todo vapor de água seja condensado, a água, faltou líquida, né? Mas fica subentendido, né? Quais serão a temperatura final do sistema, a quantidade de calor transferida da água para o cobre, a variação de entropia da água, a do cobre e a variação total de entropia? Olha, tanto de coisa numa questão. Você lê, você fica até confuso no começo. Pelo começo. Vamos lá, começo. Um bloco de cobre com 2 kg de massa e temperatura 0 graus Celsius é colocado num vaso isolado no qual está 1 mol de água gasosa a 100 graus Celsius e 1 atm. Então vamos desenhar, tá? Você tem aqui um bloco de cobre a 0 graus Celsius, tá? Que é meu bloco de cobre a 0 graus Celsius, que foi colocado num recipiente isolado, onde eu tenho o que? Aqui. H2O gasoso a 100 graus Celsius e 1 atm, certo? O que vai acontecer? Admitindo que todo vapor de água seja condensado à água líquida. Então, turma, o que vai acontecer é o seguinte: depois que houver esse contato aqui, o que eu vou ter no meu recipiente aqui, ignorem aqui que eu coloquei o bloco de cobre flutuando, tá? No vapor da água, tá bom? Se fosse um exame psicotécnico, eu ia ser reprovado. O que eu vou ter no final, turma, é que o cobre aqui parou de flutuar, tá bom? E eu tenho água líquida, certo? Tudo bem? Vocês entenderam? Então, o que aconteceu aqui? Houve uma transferência de calor do vapor de água que estava a 100 graus Celsius para o cobre que estava a 0 graus Celsius. Só que quando a água gasosa perdeu esse calor, ela já estava lá na temperatura de ebulição, que é a mesma de condensação, né? Ela vai liquefazer. Tudo bem? E aí todo o vapor d'água se liquefez, e aqui eu tenho cobre e água líquida. Certo? A quantidade de calor
que saiu, como esse sistema aqui é isolado, né? Tá falando, é um vaso isolado. Então a quantidade de calor que saiu do vapor d'água é igual à quantidade de calor que o cobre recebeu. Tudo bem? Então, o princípio que eu vou utilizar é esse: a quantidade de calor cedida pelo vapor d'água é igual à quantidade de calor absorvida pelo cobre. Só que como um está cedendo e o outro está recebendo, é menos, né? Tudo bem? Porque quem perde calor é negativo, quem ganha calor é positivo. Então, tanto faz, porque um é menos o outro. Se um é negativo, menos com menos fica mais. Mas para ficar menos confuso, vamos colocar o menos no... Mas tanto faz. Certo? Aí vamos lá. Como que eu calculo a quantidade de calor cedida pela água? Aqui vale lembrar o seguinte detalhe, né? Que o equilíbrio será atingido numa temperatura que eu não sei qual é ainda, né? Aqui vai estar numa temperatura T. E essa água também vai ter que estar na mesma temperatura T, que está em equilíbrio, não é isso? Então, turma, qual foi a quantidade de calor cedida pela água? A quantidade que ela perdeu ao sofrer a condensação, tá? Mais a quantidade que ela perdeu para baixar a temperatura até chegar nessa temperatura de equilíbrio T. Tudo bem? Então vamos escrever isso. Menos quantidade que ela perdeu ao sofrer condensação. N vezes o ΔH de vaporização, que é o 40,7, mas eu só vou substituir no final, certo? O menos está do lado de fora. Ainda bem que eu troquei o sinal, tá vendo? Agora tá bonitinho, troquei de lado. E a quantidade de calor que a água perdeu quando caiu a temperatura? Vai ser mais, né? N vezes Cp molar vezes a variação de temperatura, né? Vai ser delta e não vai ser LN. Delta T, que aqui não é entropia, o LN é na entropia, tá? Que é a quantidade de calor. Certo? E isso aqui é igual à quantidade de calor que o cobre recebeu. Como que eu calculo a quantidade de calor que o cobre recebeu? N vezes, aqui é o Cp molar. Vamos organizar aqui, porque tem que ser tem o Cp molar da água e o Cp molar do cobre, né? Então, vou colocar aqui que é o Cp molar da água, não é isso? E aqui N. E aqui N da água também, não é isso? Aqui N do cobre, Cp molar do cobre e delta T. Os delta T também são diferentes, né? Delta T da água e aqui o delta T do cobre. Certo? Tudo bem? Então agora eu vou substituir, tá? Vamos lá, substituir os valores. Tem a quantidade de matéria da água aqui. 1 mol, né? 1 mol. Então vai ficar menos, então.
40,7, né? Aqui eu vou multiplicar por 10 a 3, porque está em kJ, né? Mais o N aqui de novo é 1. CP molar da água é quanto? 75,3 vezes o ΔT da água. Aí aqui vai ser 100 menos T, tá? O ΔT é T menos 100. Mas como eu coloquei esse menos aqui do lado de fora, de novo, né? Aí vai ficar 100 menos T. Certo? Igual. É porque o final menos inicial. Aí colocou inicial menos final para entender que o final fica negativo. Exatamente. O 100 é a menos inicial. Porque assim, quando eu coloco o final menos o inicial, vai dar negativo. Mas como tem um menos aqui do lado de fora, para poder ficar positivo dos dois lados, que eu coloquei aqui desde o começo, tá? Aqui, turma, na dúvida, tá? Na dúvida, se vocês ficarem confusos com essa questão de sinal, você faz o seguinte: isso aqui é equivalente a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do cobre é igual a 0. Certo? Que aí você vai, aí não muda. Certo? E aqui, vamos lá, N do cobre vai ser quanto? 2000 sobre 63,5 vezes CP molar do cobre 24,44 e o ΔT do cobre é T, né? Que é T menos 0. A temperatura inicial é 0. Vamos fazer T menos 0. Certo? Mas esses T's não são iguais, né? São. Porque tá no equilíbrio. São iguais, porque no equilíbrio. Aí, eu, por exemplo, não ia pensar nisso aí. Aí, ó, o desenho ajuda, né? Não ajuda? Eu ia continuar assim. Agora vamos fazer essas contas, né? Vamos lá, então. Menos 40,7 vezes 10 a 3, né? Mais 7.530, né? Multiplicando por 100, mais 7.530 menos 75,3T, né? Igual a... Já podemos fazer as contas aqui do outro, né? 2.000 sobre 63,5 vezes 24,44, né? Como é? Esse menos do lado de fora, ele não fica vendo só do 40, ele fica mais também e o menos 3. Isso, tá, é exatamente, obrigado. Menos e mais. E aqui deu quanto mesmo minha conta? 769,76. 769,76 T. É que multiplicou pelo T, tá? Não, porque ele consegue. Então, passando para o outro lado, né? 769,76 T menos 75,3 T é igual a 694,46 T. Peraí. Ah, tá do outro lado? Tá. Deu menos 48,230.
Pois é, não era para dar negativo. Ó, tá vendo? Eu fiz alguma confusão com sinais aqui. Não, mas não é para dar negativa a temperatura. A temperatura tem que dar positivo. Deixa eu ver o que eu confundi aqui nos sinais, tá? Pessoal, ali não é mais, não. Ele é multiplicando, né? Não? Onde? Você colocou menos 40 mais. É porque ele Não, mas é 75. Não, eu passei o 75,3 pro outro lado. Eu passei isso aqui pra cá. Mas aí esse lado aqui. Não, é que eu tô dizendo. Volta lá pra você ver. Você colocou 2. Ah, tá. Entendi agora. Você só fez essa tipo. Mas o cara é positivo no cara, não? Porque 40,7 vezes é 40 mesmo. Mas tá negativo esse Não, valor. mas aí no primeiro, mas aí você vai para negativo e o segundo valor vai para positivo, não? Não, o segundo Não. vai para negativo. É. Depois o resultado negativo. O terceiro vai para positivo. Não, eu confio em você que você vai fazer. Não, peraí, vamos lá, que tem alguma coisa errada aqui, tá? Quantidade de calor. Seria melhor então colocar igual a zero e depois você passar precisar. Porque não perde esse problema. Você talvez então esse 100 menos T, não? Eu acho que tem que deixar ter menos 100 mesmo. A pessoa ensinar de fora já vai inverter. Porque a gente deixou 100 menos T e inverteu o sinal. É. E isso vale também pro ΔH. Tem que deixar negativo, então. Tinha que deixar negativo. E aí depois inverte. Pois é. Ah, entendi. Porque já era para ser. Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Isso. Certo? Só tirou menos. Porque eu deixei o menos e troquei o sinal lá dentro. Ah, é. Né? Verdade. Aí não, né? Aí agora. Então, vai ser menos na frente do 40? Não. Não, é porque ele seria menos. Ele vai depois fazer. Aí é menos ΔH de vaporização. Então, vendo de fora dá mais. É, e o mais ali, o 75, ficaria mais 7,30. Exatamente. Então não precisa inverter as temperaturas. Não precisa. Precisa. Precisa porque aí você tirou o negativo. Se deixar o negativo, não precisa. Você deixa Se inverter eu o quiser motor. estar tendo aquela somaria, eu não precisaria inverter. Como é? Se eu tivesse botado esse o quê? Mais o quê? Igual a zero, eu não precisaria inverter nada. Isso. Por isso que eu falei aqui, ó. Se tiver na dúvida, faz isso aqui. É. Pronto, vamos lá. Agora deu certo. Aí aqui tem que somar, né? 40.700 mais 7.530. Dá quanto? 48.230, né? Então esse T aqui já vai dar quanto? Vocês já fizeram? 600. 48.230 sobre 769. 69,45, né? Graus Celsius. Certo? Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Não, precisa não. Agora não. Mas não terminou a questão ainda, né? Então, pessoal, achamos aqui a temperatura, tá? Pessoal, vamos lá. Tá pedindo ainda
Está pedindo ainda a temperatura final, quantidade de calor transferida da água para o cobre. Aí é só eu pegar agora e substituir aqui, né? Por exemplo, qual é a quantidade de calor que foi transferida de um para o outro? Posso escolher qualquer um dos lados, é mais fácil do cobre, né? Então, quantidade do cobre é N do cobre, Cp molar do cobre, delta T do cobre, certo? Então isso aqui vai ser 2000 sobre 63,5 vezes 24,44, né? Vezes delta T do cobre, que é o próprio T aqui, né? 69,45, não é isso? Pega esse 769,76 e multiplicar por T, né? 53,460. Não. Quanto? 53,460. 53.460 joule, que é 53,46 kJ. Por que não precisa? Porque é delta T, certo? Então, delta T em graus Celsius é a mesma coisa que o delta T em Kelvin. Certo? Só que agora vamos precisar transformar, porque a próxima pergunta é variação de entropia, tá? Da água e do cobre. Então, a variação de entropia, por exemplo, como que eu calculo a variação? Vou começar pelo cobre, que é mais fácil. A água vai ter que considerar a mudança de fase, né? A variação de entropia do cobre vai ser N CV molar do cobre, né? No caso CP, né? Que aqui foi a pressão constante. CP molar LN de TF sobre TI. Aí agora não é variação, é temperatura. Então eu tenho que calcular em Kelvin, certo? Pois é. Então isso aqui vai ser 2000 sobre 63,5 vezes. Isso aqui é 24,44? É, né? É, né? Logo em cima de tudo. Vezes LN de 69,45 mais 273,15 sobre 273,15, né? Que é zero. Quanto que dá o delta S do cobre? Vamos lá. 2000 sobre 63,5 vezes LN vezes 24,44 vezes LN de 69,45 mais 2. 174,4 arredondando joule por Kelvin, certo? E e o da água? É que nem a Bárbara falou, precisa da mudança de fase. Então isso aqui vai ser menos o ΔH de vaporização da água sobre a temperatura de ebulição, né? Mais o N CV molar da água LN de TF sobre TI, não é isso? Então é CP. Normalmente é CV, dessa vez é pressão constante. CP molar. Então vamos lá. Aí isso aqui vai ficar menos o quê?
40,7 vezes 10 elevado a 3 sobre 373,15, né? Temperatura de ebulição da água, mais o N é 1, CP molar d'água é 75,3, né? 75,3, LN de TF, que é o nosso 69, 69,45 mais 273,15 sobre 373,15, né? Aquele menos que coloca ali na frente, ele já. Por isso que eu tenho que usar a temperatura de ebulição, né? Que ele já vai meter toda. Porque, por exemplo, se eu tivesse fazendo relação para condensação, eu teria que usar a temperatura de condensação. Não, a temperatura de ebulição é a mesma de condensação, é 100 graus Celsius. Aí agora o ΔH de vaporização é positivo e o de condensação é negativo, por isso que eu coloquei menos aqui. E no outro termo vai dar negativo é o LN, né? Porque a temperatura final é maior que a inicial. Deu menos 75,7 lá do lado. Então isso aqui já tudo, ou não, esse aqui é menos. Não, só lá do lado. Menos 75,7. É só pra gravar, porque senão. Tá. Não, mas tem que dar. Não, esse termo aqui é negativo. Sim. Não é não? Ou ele é positivo? Pra mim é negativo. É negativo? Menos 65. Então, esse é menos 65 Isso. e esse aqui? Deu 109. Esse? 109, no caso. Ah, E- então eu tinha que somar, foi isso aí. Isso. 109. Cento e menos 174,7 joule por Kelvin, né? Esqueci do menos na frente. Aí aqui, turma, olha só, de novo. Deu menos 174. Aqui eu vou. Aqui eu vou pegar e voltar aqui e colocar 4, tá? Não. Por que tem que dar igual? Olha aqui no enunciado. Tudo isso aqui foi colocado onde, turma? Num vaso isolado. Se o sistema está isolado, não tem vizinhança. Então delta E, delta S, 0. Também precisa só. Não precisamos de calcular essa velocidade É só explicar, então. Não, Estamos isolado. Não, mas podia mudar, sim. Podia ser diferente de 0. Porque a entropia de um sistema isolado é maior ou igual a 0. Ou seja, na prova, se eu não conseguir, Exatamente. Que é o caso, que a mudança de fase é reversível. Então a única transformação que ocorreu aqui foi a mudança de fase da água, né? Então a gente arredonda para ficar zero, que tinha que ser negativo, basicamente. Como o sistema é. Não é que arredonda, porque nas aproximações é que acabou dando diferente de 0. Não, mas esse 0,3 é resultado de aproximações nos cálculos. Porque se você fizer tudo exatamente, usar todas as 10 casas desse mundo. Calma, mas pode ser maior ou igual. Mas por que de cada? porque nesse caso deu igual. A variação de entropia em uma transformação que ocorre no sistema isolado é maior ou igual a 0. Quando que é igual a 0? Quando a transformação ocorre de maneira reversível.
E quando é irreversível, é maior que zero. Então, como a transformação que ocorreu aqui foi a mudança de fase, né, a condensação da água, a mudança de fase é reversível. Então tinha que dar igual mesmo, certo? Ou seja, na prova, por algum motivo, eu não consegui chegar no outro, eu vou provar que eu consegui e eu vou colocar aqui igual, no caso negativo. Se eu der sorte, eu der sorte. Se você der sorte, né? Mas Agora que eu falei isso, você vai colocar de uma forma que não é igual. não vamos confiar tanto assim. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Agora é 13, né? 13? Tá. Não era que você queria? Então 15 minutos ainda de aula. O problema é que 10 não tem isso, eu tenho que falar isso. Qual é? 15 é aquela de entropia. 15? Então, professor, o desafio de você fazer com 10 minutos. Desafio. Passo. Desafio. Desafio surpresa. Testinho surpresa. A 15? Valendo 2 pontos, hein, professor? Pra gente. Vamos lá. 2 pontos que a gente vai conseguir tirar para poder ser o presente. A gente vai se esforçar. A gente vai se esforçar por pelo menos a média dessa vez. Pelo menos isso, né? Porque da última vez a gente se esforçou. A gente se esforçou, mas Não foi fácil se esforço. Quase só tem que discussões. Foi falta de sorte, né? Então vamos lá. Suponha que a molécula hexagonal CN, C6HNF6-N tem entropia residual devido à similaridade entre os átomos de hidrogênio e flúor. Calcule a entropia residual para cada valor de N. Então, o que eu quero? A entropia residual. O que é entropia residual? Vamos lembrar aqui. Terceira lei da termodinâmica fala o quê? Que um cristal perfeito no zero absoluto tem entropia igual a zero. Certo? Por quê? Se eu parar para pensar no ponto de vista microscópico, que o cristal perfeito tem uma única configuração, né? E a entropia pela fórmula de Boltzmann, ela é K, constante de Boltzmann, Ln de W. Esse W é 1, então a entropia é zero. Quando é que a substância tem entropia residual? Quando ela tem mais de uma forma de se organizar com a mesma energia, certo? Que é o caso que está falando aqui, né? Que ele fala que essa molécula, suponha, né, que ela tenha uma entropia residual devido à similaridade entre os átomos de hidrogênio e flúor. Então, qual que vai ser a entropia residual para cada valor desse de N? Então, quais são os possíveis valores de N? Se eu fizer N igual a zero, significa que a minha fórmula é o quê? C6F6, né? N igual a 1, C6HF5, né? N igual a 2, C6H2F4. N igual a 3, C6H3F3. N igual a 4, C6H4F2. N igual a 5, C6H5F. E N igual a 6, C6H6. Certo? Tudo bem? A molécula do C6F6, ela tem formas diferentes? Quem é o... Vamos fazer, então, vamos comparar. Quem é o C6F6? C6F6 é isso aqui, né? Agora o C6F5, C6HF5. Eu posso ter isso aqui, né? Não. A gente pode chegar a uma conclusão aqui.
Tá? O C6H2F4 é quem? Exatamente. Isso. Ó, nesse caso aqui eu só tenho essa configuração. Nesse aqui eu só tenho essa, né? Pode falar que é ressonância? Não, a ressonância é só no anel. Já nesse caso aqui, eu posso ter o quê? Eu posso ter orto, meta e para. Certo? Então eu tenho 3 configurações diferentes. Certo? Esse aqui eu tenho orto, meta e para, então para o n igual a 2 e para o n igual a 4. Observe que tem uma simetria, né? Que quando eu tenho 2 flúor também eu só posso ter orto, meta e para. Não é isso? Nesse do meio aqui, no n, assim como para o n igual a 5, é a mesma coisa do n igual a 1. Certo? Agora, esse aqui na verdade eu tenho 6, tá, turma? Eu tenho 6 configurações diferentes. O hidrogênio pode ocupar 6 posições diferentes, tá? O N igual a 1 é igual Ao N igual a 5. Que aí, da mesma forma, de maneira análoga, o flúor pode ocupar 6 posições diferentes. Esse aqui eu tenho orto, meta e para, né? E quando N igual a 3? Quando N igual a 3, eu tenho uma coisa desse tipo aqui, né? Pode ser alternar, ou os 3 hidrogênios em cima, ou os 3 hidrogênios embaixo. Eu posso ter os 3 hidrogênios juntos, né? E aí os 3 flúor juntos, consequentemente. Posso ter esse aqui, ó, alternado, né? H e H, aí aqui vai ser F, 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 e tem outra ainda, né? Eu posso ter H, H, F, H, F, F, né? Então também tem 3 possibilidades, não é isso? Então, turma, o que eu vou ter aqui é o seguinte: para n igual a 0 e n, e não, ou, né? N igual a 0 ou n igual a 1, meu S é igual a K ln de 1, que é igual a 0, certo? Para n igual a 1 ou n igual a 5, o S é K ln de 6. Hã? É 0 ou 6, 0 ou 6, isso. 0 ou 6. Para n igual a 2 ou n igual a 4, o S vai ser K ln de 3, né? E para n igual a 3 também, né? Eu tenho 3 possibilidades. Tudo bem? Certo?
Não, cada um tem um valor. Calcula a entropia residual para cada valor de N. Esse cara. Hã? Esse carro. K é a constante de Boltzmann. Aí é o valor dela, né? 8. É 8 e quanto? Não. A constante de Boltzmann é 1,38 vezes 10 a menos 23. É porque ela é R sobre a constante de Avogadro, né? O R é 8,314 dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Certo? Professor, mas aí, por exemplo, onde Não, você hoje não. aquela questão da terceira lei? Você falou isso, mas eu não entendi onde você pegou isso. Que a terceira lei diz que cristal perfeito no zero absoluto tem entropia igual a zero. O cristal perfeito, o que significa o cristal perfeito? Que ele tem uma única configuração possível no zero absoluto. Ah, tá. O caso do zero, do N igual a zero. A 0 igual a 6. Ah, mas sem essa relação da terceira lei, eu conseguiria fazer só por aquele dos microestados, não? Porque aí eu consideraria que eu só tenho um estado. Aí é Mas N de 1. é porque a questão pergunta a entropia residual, né? Então, a residual é em relação à terceira lei. Ah, tá. Entropia residual não tem a ver com isso. Quando eu falo em entropia residual, eu quero dizer isso, porque pela terceira lei, a entropia é zero no zero Kelvin, mas nem sempre. Por isso que a gente chama de residual, que é a diferença entre a entropia que ela é no zero Kelvin em relação a zero. Entendi. E a chamada vai dar Ele falou que Não, hoje eu não vou fazer. E a cola é cumulativa. Não. 3 páginas.